Agora o assunto é geopolítica internacional. Vamos falar sobre o momento político dos Estados Unidos com a paralisação do orçamento, recorde, né? Nunca se viu tanto tempo assim, uma situação de difícil lá nos Estados Unidos e a vitória agora democrata na cidade de Nova York. Sobre esse assunto a gente conversa com o doutor Lier Pires Ferreira, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Professor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia àqueles que nos acompanham nesse momento. Professor, para a gente falar desse momento político, existiram muitas alfinetadas aí, né, do candidato que venceu lá em Nova York, também por parte de Donald Trump, fazendo ameaças de corte de orçamento. Como é que o senhor enxerga esse momento? O senhor acredita que é uma perda de poder, em parte, por Donald Trump? Olha, Márcia, um momento difícil, né, delicado em Nova York, nos Estados Unidos, né, pela questão que você colocou, a questão orçamentária, né, os Estados Unidos estão vivendo uma crise orçamentária onde grupos democratas estão conseguindo fazer um bloqueio no orçamento federal em função dos desacordos, né, em relação às políticas públicas que estão sendo implementadas pelo Donald Trump, muito mais particularmente em relação ao corte nas políticas públicas empreendidas por esse governo, principalmente no setor da saúde, um setor tão caro, né, aos democratas. E é engraçado, né, como é que a vida sempre encontra os seus caminhos. Se, por um lado, em nível federal, nós temos uma administração Donald Trump, que é uma administração marcada por aspectos bastante polêmicos na relação com outros grupos e segmentos da sociedade norte-americana, uma sociedade plural por excelência e pela sua própria constituição histórica. Do ponto de vista de Nova York, né, essa imensa, né, cidade cosmopolita, né, uma cidade que é uma arena de conflitos, reconciliações entre diferentes grupos que desde o século XVII, né, ocupam aquela região, né, grupos de tradição europeia, né, de origem europeia, começam a habitar aquela região a partir do século XVII e ela vai eleger, né, um prefeito democrata vinculado, né, à tradição do socialismo democrático norte-americana. E mais do que isso, né, ele é filho de imigrantes indianos, nasce em Uganda e é criado no Queens, em Nova York. Então, assim, tem todas as condições, né, de exercer uma prefeitura emblemática, por um lado, mas evidentemente vai ter como um dos seus desafios lidar, né, com o governo Donald Trump, um governo que lhe é, digamos que antagonista em todos os seus aspectos. Agora, professor, tem um aspecto também que a gente deve observar, né, político. De que forma que pode ser prejudicial Donald Trump, que está impondo diversas medidas, até fez ameaças também de corte de orçamento ao prefeito dos Estados Unidos, caso ele fosse eleito, e de fato foi, como a gente, né, já noticiou. Então, de que forma que a gente pode interpretar tudo isso politicamente para o presidente dos Estados Unidos? Olha, o que a gente consegue perceber muito claramente é que quando Trump se elege, ele se elege de uma forma ainda mais impactante do que foi, né, o seu primeiro mandato entre 2017 e 2021. Por quê? Porque Trump se elege agora muito empoderado, né? Ele conseguiu maioria no Congresso, né? Ele tem a maioria da Suprema Corte e ele tem também a máquina do Partido Democrata nas suas mãos, da máquina do Partido Republicano nas suas mãos. Ele conseguiu compor um ministério, né, basicamente com indicações pessoais dele, derrotando, né, os velhos caciques, né, do Partido Republicano. A eleição em Nova York é uma eleição para prefeito, né, mas Nova York é uma cidade muito emblemática. Ela não representa, do ponto de vista político, o conjunto mais amplo dos Estados Unidos, né, mas ela espelha, ela irradia uma força muito grande, ela tem um impacto cultural muito forte, né, sobre o conjunto mais amplo dos Estados Unidos. E a eleição, né, de um prefeito com esse perfil, né, a eleição de um prefeito que, digamos que é a antítese, né, daquilo que Donald Trump representa, tanto do ponto de vista étnico-racial, quanto do ponto de vista cultural, e evidentemente também do ponto de vista político. Estamos dizendo que não é apenas um prefeito democrata,
né? Mas é um prefeito vinculado à tradição, né? O Mamdani é um prefeito vinculado à tradição do socialismo democrático norte-americano. Né? Nós estaremos vendo aí um embate não apenas entre forças políticas diferentes, mas entre projetos políticos diferentes, inclusive naquilo que diz respeito, né, à questão migratória. Mamdani é ele mesmo, né, fruto de uma política migratória que o Trump rejeita, né, e expressa, de alguma forma, essa tradição, né, de um mundo globalizado, africanizado, asiático, muçulmano e também nova-iorquino. Então, assim, a gente deve esperar, né, um endurecimento das relações entre Washington e Nova York, ou mais particularmente entre Trump e Mamdani. Professor, rapidamente para a gente encerrar, essa força da narrativa que chega agora com o prefeito de Nova York pode se ampliar em outras regiões, como você falou. Quem é contra Trump pode agora ter mais coragem de colocar isso para fora, até numa narrativa de rede social, e amplificar essa mensagem? Olha, Márcia, assim como está acontecendo no Brasil, né, a direita norte-americana vem se enfraquecendo, né, e muito no caso concreto deles, em função dos muitos desmandos, né, que o presidente Trump vem fazendo, né, não apenas do ponto de vista doméstico, mas também na seara internacional, que é sempre uma seara muito importante, né, para um país que ainda é a principal superpotência do mundo contemporâneo. Então, assim, sinteticamente, a resposta à tua pergunta é sim. Né? A eleição de Mamdani numa cidade tão emblemática como Nova York, né, ela pode significar um novo gás para candidatos democratas e, mais do que isso, né, um novo gás para candidatos, né, que expressem um pouco uma antítese ou um antagonismo em relação a essa América branca, né, anglo-saxã, puritana, que o Donald Trump deseja construir. E é sempre importante, né, professor, a gente ter essas figuras, né, de um do lado, outro do outro, ouvir essa pluralidade, né, de narrativas em qualquer lugar do mundo é saudável. Muito obrigada, então, professor, doutor Lier Pires Ferreira, que também é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Márcia, Davi, muito obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade de conversar com o público da JP News. E sim, a pluralidade é fundamental em todos os lugares. A diversidade é vida e deve ser valorizada por todos nós. Um grande abraço. Abraço.